Mãe, você precisa dormir na garagem hoje à noite. As palavras do meu filho Ricardo ecoaram pela cozinha enquanto eu terminava de lavar os pratos do jantar. Minhas mãos tremeram e o prato que eu segurava quase escorregou. Olhei para ele tentando entender se tinha ouvido direito. Ricardo estava parado na porta da cozinha, com os braços cruzados, e sua esposa Patrícia logo atrás dele, evitando meu olhar. Como assim, filho? Não entendi. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. É temporário, mãe. Patrícia está grávida e precisa de mais espaço. O cheiro da sua comida pela manhã está deixando ela enjoada. Será melhor para todos se você ficar na garagem por uns tempos. Eu tinha 72 anos. 72 anos de uma vida inteira dedicada àquele homem que agora me pedia para dormir entre ferramentas e óleo de motor. Senti minhas pernas fraquejarem, mas me apoiei na pia para não cair. A água ainda escorria pelos meus dedos enrugados. Dedos que haviam trocado milhares de fraldas dele, preparado milhares de refeições, costurado seus uniformes escolares quando não tínhamos dinheiro para comprar novos. Ricardo, eu não posso dormir na garagem. Está frio, não tem aquecimento adequado e minhas costas... Já arrumamos tudo, dona Helena. Patrícia finalmente falou, sua voz doce como mel envenenado. Colocamos um colchão lá, alguns cobertores. Vai ficar confortável, a senhora vai ver. Confortável. Eles achavam que alguns cobertores transformariam uma garagem em um quarto adequado para uma mulher da minha idade. Olhei para Ricardo, procurando nos olhos dele algum traço do menino que eu havia criado, mas só encontrei frieza. Se você está assistindo isso e já sentiu o coração partir por causa de alguém que deveria te proteger, deixe seu like agora. Compartilhe essa história porque alguém precisa ouvir o que aconteceu comigo naquela noite e nas que se seguiram. Eu sou de São Paulo, Brasil, e gostaria de saber de onde você está assistindo. Deixe nos comentários sua cidade. Naquela noite, enquanto eu arrumava minhas poucas coisas para levar para aqui a garagem, lembrei de toda a minha trajetória. Nasci em uma família humilde no interior de Minas Gerais. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Aprendi desde cedo o valor do trabalho duro e da dignidade. Casei-me aos 19 anos com Roberto, um homem bom que trabalhou a vida inteira como mecânico. Tivemos 3 filhos, Ricardo, o mais velho, Marina, que mora no Japão há 15 anos, e Carlos, que faleceu em um acidente de moto quando tinha apenas 23 anos. A perda de Carlos destruiu nossa família. Roberto nunca se recuperou completamente e faleceu 5 anos depois, de infarto. Dizem que foi o coração, mas eu sei que foi de tristeza. Fiquei sozinha aos 62 anos, com uma pensão pequena e a casa que Roberto e eu havíamos construído com tanto sacrifício. Ricardo sempre foi o filho mais próximo, ou pelo menos era o que eu pensava. Quando Roberto morreu, ele insistiu que eu vendesse a casa e fosse morar com ele. A senhora não pode ficar sozinha, mãe. Precisa de companhia, de cuidados. As palavras dele pareciam tão sinceras na época. Eu resisti por 2 anos, mas a solidão e os problemas de saúde que começaram a aparecer me fizeram ceder. Vendi a casa por R$350 mil. Era uma casa simples, mas bem localizada, em um bairro que havia se valorizado com o tempo. Ricardo me convenceu a transferir o dinheiro para uma conta conjunta. Para facilitar, mãe. Assim eu posso ajudar a senhora a administrar, pagar suas contas, seus remédios. Parecia fazer sentido na época. Eu confiava nele completamente. Os primeiros meses morando com Ricardo e Patrícia foram relativamente tranquilos. Eu tinha meu quarto, ajudava nas tarefas domésticas, cozinhava para eles. Patrícia trabalhava em um escritório de advocacia como secretária. Ricardo era gerente em uma empresa de logística. Eles pareciam estar bem financeiramente, mas sempre reclamavam de dinheiro. Foi então que começaram os pedidos. Mãe, preciso de 20 mil para quitar o financiamento do carro. Mãe, Patrícia precisa fazer um tratamento dentário. São 15 mil. Mãe, surgiu uma oportunidade de investimento. Só preciso de 50 mil.
E eu, tola que fui, sempre cedia. Afinal, era meu filho, meu sangue. O dinheiro da venda da casa foi diminuindo rapidamente, mas não era só o dinheiro. Aos poucos, fui perdendo meu espaço na casa. Primeiro, Patrícia reorganizou a cozinha e disse que eu não precisava mais cozinhar, que minha comida era muito gordurosa. Depois, meus pertences foram sendo movidos para locais cada vez menores. Minha coleção de livros foi parar no porão porque juntava poeira. Minhas plantas foram removidas da varanda porque atraíam insetos. Meu quarto, que inicialmente era o de hóspedes principal, foi trocado por um menor quando a irmã de Patrícia veio visitar e precisava de mais conforto. Eu aceitava tudo, dizia a mim mesma que era temporário, que eu não queria ser um peso, que devia estar grata por ter um teto. Mas naquela noite, enquanto carregava meu travesseiro para a garagem, algo dentro de mim mudou. Talvez tenha sido o cheiro de gasolina que me fez lembrar da oficina de Roberto, ou talvez o frio do concreto sob meus pés descalços. Mas naquele momento, eu soube que havia cruzado uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. A garagem era um espaço de aproximadamente 20 metros quadrados. Havia um carro velho de Ricardo que ele prometia consertar há anos, caixas empilhadas com coisas que eles nunca usavam, ferramentas penduradas na parede. No canto, eles haviam colocado um colchão de solteiro no chão, 2 cobertores e um abajur velho. Era isso. Esse era meu novo quarto. Sentei no colchão e as lágrimas finalmente vieram. Chorei como não chorava desde a morte de Roberto. Chorei pela mulher que eu havia sido, pela dignidade que havia perdido, pelos anos que dediquei criando um filho que agora me tratava pior que um cachorro. Pelo menos os cachorros tinham casinhas adequadas. Por volta da meia-noite, o frio começou a ficar insuportável. A garagem não tinha isolamento térmico e o vento entrava pelas frestas da porta. Enrolei-me nos cobertores, mas eles eram finos e velhos. Meus ossos doíam, minha artrite gritava em protesto. Tentei ligar o pequeno aquecedor portátil que havia encontrado em uma das caixas, mas a tomada mais próxima não funcionava. Foi então que ouvi risadas vindas de dentro da casa. Ricardo e Patrícia estavam assistindo televisão, o som alto o suficiente para eu escutar através da parede. Eles estavam confortáveis, aquecidos, enquanto eu tremia de frio a poucos metros de distância. A ironia era cruel demais para ignorar. Levantei-me com dificuldade e fui até a porta que conectava a garagem à casa. Bati levemente. Ninguém respondeu. Bati mais forte. Finalmente, Ricardo abriu, claramente irritado. "O que foi, mãe? Já é tarde." "Filho, está muito frio. Será que eu poderia pelo menos pegar mais cobertores?" Ele suspirou profundamente, como se eu estivesse pedindo algo absurdo. "Mãe, a senhora precisa se adaptar. Não posso ficar correndo toda hora. Patrícia precisa descansar." "Mas, Ricardo, está realmente muito frio. Eu posso ficar doente." "A senhora sempre foi dramática. É só uma noite fresca. Volte a dormir." E fechou a porta na minha cara. Ouvi o clique da fechadura. Eles haviam me trancado do lado de fora. O pânico começou a subir pela minha garganta. E se eu passasse mal? E se precisasse usar o banheiro? Voltei para o colchão, mas o sono não veio. Passei a noite acordada, tremendo, pensando em como minha vida havia chegado àquele ponto. Às 5 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas frestas, levantei-me. Meu corpo todo doía. Minhas mãos estavam roxas de frio. Precisava urgentemente usar o banheiro. Tentei a porta novamente, ainda trancada. Bati. Nada. Gritei o nome de Ricardo. Silêncio. O desespero tomou conta de mim. Olhei ao redor procurando alternativas. Havia um balde velho em um canto. A humilhação era completa. Aos 72 anos, eu estava sendo forçada a usar um balde como banheiro, porque meu próprio filho havia me trancado em uma garagem.
Foram as horas mais longas da minha vida, até que finalmente, às 7 da manhã, ouvi a porta sendo destrancada. Patrícia apareceu, com seu hobby de seda e cara de sono. Bom dia, dona Helena. Dormiu bem? A pergunta era tão absurda que quase ri. Preciso usar o banheiro urgentemente, Patrícia. Ah, claro, mas seja rápida. Ricardo precisa se arrumar. Para o trabalho. Corri o mais rápido que minhas pernas doloridas permitiam. No banheiro, olhei-me no espelho. Mal reconheci a mulher que me encarava de volta. Olhos vermelhos e inchados, cabelos desgrenhados, lábios roxos de frio. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Quando saí do banheiro, Ricardo estava na cozinha tomando café. Olhou para mim com indiferença. Mãe, sobre ontem à noite... A senhora precisa entender que as coisas mudaram. Patrícia está grávida, vamos ter um bebê. As prioridades são outras agora. Eu entendo, filho, mas dormir na garagem... Isso não é certo. Eu sou sua mãe. E eu sou grato por tudo que a senhora fez por mim. Mas agora eu tenho minha própria família para cuidar. A senhora viveu sua vida. Teve suas oportunidades. Agora é a nossa vez. As palavras dele me cortaram como facas. Viveu sua vida, como se aos 72 anos eu já estivesse morta, apenas esperando o fim. Como se todos os meus anos de experiência, sabedoria e amor não valessem nada. Ricardo, eu dei tudo para vocês. O dinheiro da minha casa... Esse dinheiro já era. Foi usado para pagar dívidas, melhorias na casa. A senhora mora aqui de graça. Come da nossa comida. Acho que dormir na garagem não é pedir muito em troca. De graça. Ele disse que eu morava de graça na casa que meu dinheiro havia ajudado a reformar, comendo a comida que minha pensão ajudava a comprar. A distorção da realidade era tão grande que me deixou sem palavras. Naquela manhã, enquanto eles saíam para trabalhar, fiquei sozinha na casa. Mas não era mais a mesma mulher submissa de antes. Algo havia mudado em mim durante aquela noite na garagem. Comecei a prestar atenção em detalhes que havia ignorado antes. Encontrei recibos de compras extravagantes, viagens que eles haviam feito sem me contar, roupas de grife no closet de Patrícia. Tudo pago com o dinheiro que deveria ser para minha segurança na velhice. Liguei para Marina no Japão. Há meses não conversávamos direito porque Ricardo sempre inventava desculpas quando ela ligava. Quando contei a ela sobre a garagem, o silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Mãe, a senhora está me dizendo que Ricardo fez a senhora dormir na garagem? Na garagem? Foi só uma noite, filha. Patrícia está grávida e... Não, mãe, não normalize isso. Isso é abuso. A senhora precisa sair daí imediatamente. Mas para onde eu vou, Marina? Não tenho mais a casa, o dinheiro acabou. Quanto sobrou do dinheiro da casa, mãe? Fui verificar a conta conjunta no aplicativo do banco. O que vi me deixou em choque. Dos 350 mil reais, restavam apenas 8 mil. Em menos de 3 anos, Ricardo havia consumido quase todo o patrimônio que Roberto e eu levamos uma vida inteira para construir. Marina, só tem 8 mil reais. Ouvi minha filha chorar do outro lado do mundo. Mãe, eu vou dar um jeito. Vou mandar dinheiro para a senhora sair daí. Procure um advogado. Isso que ele está fazendo é crime. Crime. A palavra ecoou em minha mente o dia todo. Seria mesmo crime um filho tratar a mãe assim? Ou era apenas crueldade moral? Algo que a lei não poderia punir? Naquela tarde, saí de casa com a desculpa de ir à farmácia, mas em vez disso fui ao centro da cidade. Procurei um advogado que oferecia consulta gratuita para idosos. Dr. Fernando, um senhor de cerca de 60 anos, me ouviu com atenção enquanto eu contava minha história. Dona Helena, o que está acontecendo com a senhora configura várias violações: abuso financeiro, cárcere privado, maus tratos a idoso. A senhora tem todo o direito de buscar justiça. Mas ele é meu filho, doutor. Não quero prejudicá-lo. E ele está preocupado em prejudicá-la? Dona Helena, a senhora precisa entender uma coisa. Amor de mãe não significa aceitar abuso. A senhora tem direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso.
Ele me explicou as opções legais, mas minha cabeça girava. Como havia chegado a isso? Como o menino que eu ninava quando tinha pesadelos havia se tornado esse homem capaz de trancar a própria mãe em uma garagem? Voltei para casa mais tarde do que pretendia. Ricardo estava furioso. Onde a senhora estava? Patrícia preparou o jantar e a senhora não estava aqui para ajudar. Fui resolver algumas coisas pessoais. Coisas pessoais? A senhora não tem coisas pessoais, mãe. A senhora mora na minha casa, sob minhas regras. Na verdade, Ricardo, eu moro na garagem da sua casa. Você deixou isso bem claro ontem à noite. Ele pareceu surpreso com minha resposta. Eu nunca havia respondido antes. Sempre aceitava tudo calada. Patrícia apareceu na sala, o ventre já mostrando a gravidez de 4 meses. O que está acontecendo aqui? Sua sogra está sendo respondona, querida. Acho que uma noite na garagem não foi suficiente para ela entender seu lugar. Seu lugar. Como se eu fosse um móvel que precisava ser guardado onde não atrapalhasse. Olhei para os dois, tão jovens, tão cheios de certezas, tão cruéis em sua indiferença. Meu lugar, Ricardo, deveria ser tratada com respeito e dignidade. Eu sou sua mãe, não sua empregada ou seu estorvo. A senhora é o que eu disser que é enquanto morar sob meu teto. Foi a gota d'água. Naquela noite, enquanto eles dormiam, comecei a fazer algo que nunca havia feito antes: documentar tudo. Tirei fotos da garagem, do quarto que haviam preparado para mim. Gravei áudios no meu celular velho, descrevendo cada detalhe do que estava passando. Marina havia me ensinado a usar o WhatsApp anos atrás, e agora eu enviava tudo para ela. No dia seguinte, Ricardo foi ainda mais cruel. Removeu o colchão da garagem e colocou apenas um cobertor no chão de concreto. O colchão estava ocupando muito espaço. Precisamos guardar algumas caixas de coisas do bebê. Caixas de coisas do bebê eram mais importantes que o conforto mínimo de sua mãe idosa. Registrei tudo. Tirei fotos. Enviei para Marina e para o advogado que havia consultado. A segunda noite na garagem foi ainda pior que a primeira. O concreto frio penetrava através do cobertor fino, fazendo cada osso do meu corpo doer. Por volta das 3 da manhã, comecei a sentir dores no peito. Não era a primeira vez. Meu coração já havia dado sinais de fraqueza antes, mas desta vez parecia diferente, mais intenso. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz saiu fraca. Arrastei-me até a porta e bati com as poucas forças que tinha. Nada. Eles não podiam me ouvir ou escolhiam não ouvir. O pânico começou a tomar conta. Seria assim que eu morreria? Sozinha, no chão frio de uma garagem, descartada como lixo pela pessoa que eu mais amava no mundo? De alguma forma, consegui alcançar meu celular. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar. Liguei para Marina. Eram 3 da manhã no Brasil, 12h no Japão. Mãe, o que houve? Marina, minha voz era um sussurro. Estou passando mal, dor no peito. Eles me trancaram. Mãe, vou ligar para a emergência agora. Aguente firme. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. A dor ia e vinha em ondas. Minha respiração estava cada vez mais difícil. Finalmente, ouvi sirenes se aproximando. Luzes vermelhas e azuis dançavam através das frestas da porta da garagem. O barulho acordou a vizinhança inteira. Ouvi vozes, portas batendo, e então a voz de Ricardo, alta e nervosa. O que está acontecendo aqui? Por que tem uma ambulância na minha porta? Recebemos uma chamada sobre uma idosa em situação de emergência médica. Ela estaria trancada em uma garagem? Isso é absurdo. Minha mãe está dormindo no quarto dela. Foi quando os paramédicos ouviram meus gemidos fracos vindo da garagem. O que aconteceu em seguida foi um turbilhão. A porta da garagem foi arrombada. Paramédicos correram para me atender. Vizinhos se aglomeraram para ver o que estava acontecendo. E Ricardo, meu filho, ficou ali parado, mais preocupado com sua imagem do que com minha saúde.
Ela está em hipotermia severa, ouvi um dos paramédicos dizer. Quanto tempo ela ficou neste frio? 2 noites, consegui sussurrar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o olhar de choque nos rostos dos vizinhos, pessoas que conheciam nossa família há anos. A senhora Conceição, nossa vizinha de longa data, cobriu a boca com as mãos em horror. Ricardo, você colocou sua mãe para dormir na garagem? Ela perguntou incrédula. Não é o que parece, dona Conceição. Ela disse que preferia... Não minta. Minha voz estava mais forte agora, alimentada pela indignação. Você me trancou aqui, tirou meu dinheiro, me tratou pior que um animal. Fui colocada na maca e levada para a ambulância. Mas antes que as portas se fechassem, vi algo que nunca esquecerei. Patrícia gravando tudo com o celular, não por preocupação, mas calculando os danos à reputação deles. No hospital, os médicos confirmaram que eu havia sofrido um princípio de infarto, agravado pela hipotermia e estresse severo. Fiquei internada por 3 dias. Durante esse tempo, muita coisa aconteceu. Marina pegou o primeiro voo do Japão. Quando ela chegou ao hospital e me viu naquela cama, conectada a monitores, desabou em lágrimas. Mãe, me perdoe, eu deveria ter percebido, deveria ter insistido mais para a senhora me contar o que estava acontecendo. Não é sua culpa, filha. Eu escondi muita coisa por vergonha. Marina não era apenas minha filha. Ela havia se tornado uma mulher forte e determinada. Trabalhava como executiva em uma empresa de tecnologia em Tóquio e tinha recursos que eu nem imaginava. Mais importante, ela tinha algo que eu havia perdido: a clareza de ver a situação pelo que realmente era. Mãe, contratei o melhor advogado especializado em direito do idoso de São Paulo, Dr. Augusto Mendes. Ele já está reunindo todas as evidências. Marina, eu não quero prejudicar seu irmão. Mãe, com todo respeito, pare. Apenas pare. Ricardo prejudicou a senhora de todas as formas possíveis. Fisicamente, financeiramente, emocionalmente. Isso acaba agora. Enquanto eu estava no hospital, Marina foi até a casa de Ricardo. Ela me contou depois o que aconteceu. Ricardo tentou impedir sua entrada, alegando que ela estava perturbando a paz de sua casa. Perturbando a paz? Marina havia respondido. Você quase matou nossa mãe e está preocupado com paz? Patrícia tentou intervir, dizendo que Marina não entendia a situação, que eu era difícil de lidar, que causava problemas. Problemas? Uma senhora de 72 anos que deu tudo para vocês é um problema? Vocês sabem o que é um problema de verdade? É o processo criminal que vocês vão enfrentar. Marina conseguiu recolher minhas coisas pessoais, não sem antes documentar o estado da garagem, o cobertor no chão, a falta de condições mínimas de habitabilidade. As fotos seriam fundamentais para o processo. Dr. Augusto Mendes veio me visitar no hospital no meu 2º dia de internação. Era um homem distinto, de cerca de 50 anos, com uma presença que inspirava confiança. Dona Helena, analisei toda a documentação que sua filha me forneceu. A senhora tem um caso muito forte. Abuso financeiro com o desvio de R$342 mil, cárcere privado, maus tratos, abandono material. São múltiplas violações criminais. Doutor, mas ele é meu filho. E a senhora é mãe dele. Isso não lhe deu o direito de tratá-la dessa forma. Dona Helena, preciso que a senhora entenda. Se não agirmos, ele continuará. E da próxima vez, a senhora pode não sobreviver. As palavras dele eram duras, mas verdadeiras. Naquela tarde, tomei a decisão mais difícil da minha vida: denunciar meu próprio filho. A polícia veio tomar meu depoimento ainda no hospital. Contei tudo, cada detalhe, cada humilhação. O delegado, Dr. Carlos Eduardo, era especializado em crimes contra idosos. Dona Helena, infelizmente vemos casos assim todos os dias. Filhos que abusam financeira e emocionalmente dos pais idosos. A senhora foi corajosa em denunciar. Corajosa ou desesperada, delegado?
As duas coisas, talvez, mas o importante é que agora a justiça será feita. No terceiro dia, recebi alta do hospital. Marina havia alugado um apartamento pequeno, mas confortável para mim, mobiliado, em um bairro tranquilo. Quando entrei naquele espaço, meu espaço, onde ninguém poderia me trancar ou me humilhar, chorei como uma criança. É temporário, mãe, Marina disse, até resolvermos toda a situação legal e recuperarmos seu dinheiro. E se não conseguirmos recuperar? Conseguiremos, e mesmo que não conseguíssemos, a senhora nunca mais vai passar necessidade. Eu garanto isso. Naquela noite, dormi em uma cama de verdade, com lençóis limpos, em um quarto aquecido, sem medo de ser trancada. Foi a melhor noite de sono que tive em anos, mas Ricardo não ficou parado. No dia seguinte, começou a espalhar mentiras pela vizinhança e pela família. Dizia que eu estava senil, que havia inventado tudo, que Marina estava manipulando a situação para ficar com uma herança inexistente. Chegou ao ponto de postar nas redes sociais uma foto antiga nossa, de tempos mais felizes, com um texto lamentando a doença mental da mãe e pedindo orações. A hipocrisia era revoltante. Pessoas que não sabiam da verdade começaram a mandar mensagens de apoio para ele, parabenizando-o por ser um filho dedicado em uma situação tão difícil. Mas a verdade tem uma forma de vir à tona. Dona Conceição, nossa vizinha, havia gravado um vídeo naquela noite das ambulâncias. O vídeo mostrava claramente os paramédicos me tirando da garagem, meu estado deplorável, e Ricardo dizendo que eu escolhi dormir ali. Ela postou o vídeo em resposta à publicação dele e, em questão de horas, a narrativa mudou completamente. Os comentários começaram a chegar aos montes, pessoas indignadas, muitas compartilhando suas próprias histórias de abuso. A publicação de Ricardo foi deletada, mas o estrago à sua reputação já estava feito. O processo legal começou a andar rapidamente. Dr. Augusto conseguiu uma medida protetiva que impedia Ricardo de se aproximar de mim. Também conseguimos bloquear a conta conjunta e iniciar o processo de recuperação dos valores desviados. Durante a investigação, descobertas ainda mais chocantes vieram à tona. Ricardo havia feito empréstimos em meu nome, usando meu CPF sem minha autorização. Eram mais 50 mil reais em dívidas que eu não sabia que existiam. Ele também havia tentado fazer um seguro de vida em meu nome, sendo ele o beneficiário. A data de contratação? 2 semanas antes de me colocar para dormir na garagem. Mãe, Marina disse quando descobrimos sobre o seguro. Ele estava planejando algo pior. Não queria acreditar. Não podia acreditar que o filho que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que cuidei em cada febre e machucado, pudesse estar planejando. Não conseguia nem pensar na palavra. A audiência preliminar foi marcada para 3 semanas depois. Ricardo contratou um advogado caro, provavelmente com o resto do meu dinheiro. Tentaram alegar que eu havia doado voluntariamente o dinheiro, que as transferências eram presentes, que dormir na garagem foi minha escolha devido a problemas psicológicos. Mas as evidências eram esmagadoras. Os áudios que gravei, as fotos, os depoimentos dos vizinhos, os registros médicos mostrando meu estado quando fui hospitalizada. O promotor, Dr. Rafael Santos, foi implacável. Senhores, o que temos aqui é um caso claro e cruel de abuso contra idoso. A vítima, uma senhora de 72 anos, foi sistematicamente explorada financeiramente, teve sua dignidade destruída e quase perdeu a vida devido aos maus tratos infligidos por seu próprio filho. Vi Ricardo encolher na cadeira, enquanto o promotor apresentava cada evidência. Patrícia não apareceu, alegando complicações na gravidez. Mais tarde, descobri que ela havia voltado para a casa dos pais, abandonando Ricardo quando percebeu que o castelo de cartas estava desmoronando. Durante meu depoimento, o juiz me fez várias perguntas. Respondi todas com a verdade, por mais dolorosa que fosse. Senhora Helena, por que a senhora demorou tanto para denunciar?
Porque ele é meu filho, meritíssimo. Eu achava que o amor de mãe significava aceitar tudo, perdoar tudo. Mas aprendi que amor próprio também é importante e que permitir o abuso não é amor, é enabling. A senhora tem consciência de que seu filho pode ser preso? Olhei para Ricardo. Nossos olhos se encontraram pela primeira vez desde aquela noite na garagem. Vi medo neles, mas também vi algo que me partiu o coração mais uma vez. A ausência total de remorso. Tenho consciência, meritíssimo. E se essa for a consequência dos atos dele, que seja. Talvez na prisão ele tenha tempo para refletir sobre o tipo de homem que se tornou. Ricardo tentou falar comigo após a audiência, mas a medida protetiva o impedia. Gritou do outro lado do corredor: "Mãe, como pode fazer isso comigo? Eu sou seu filho!" "E eu sou sua mãe, Ricardo, mas você esqueceu disso no momento em que me trancou naquela garagem." O julgamento final aconteceu 2 meses depois. Durante esse período, muita coisa mudou. Marina decidiu se mudar definitivamente para o Brasil para ficar perto de mim. Conseguiu transferência em sua empresa para o escritório de São Paulo. Encontramos um apartamento maior onde poderíamos morar juntas, cada uma com seu espaço, mas com a companhia uma da outra. Comecei terapia com uma psicóloga especializada em traumas de abuso familiar. Doutora Beatriz me ajudou a entender que o que aconteceu não foi minha culpa. Dona Helena, a senhora foi vítima de manipulação emocional e financeira. O fato de ser seu filho não diminui a gravidade do abuso. Pelo contrário, torna ainda mais cruel. Mas onde foi que eu errei na criação dele? Nem sempre é sobre a criação. Às vezes, pessoas fazem escolhas ruins, apesar de terem sido bem criadas. Ricardo escolheu o caminho da ganância e da crueldade. Isso não é reflexo da senhora como mãe. As sessões eram difíceis, dolorosas, mas necessárias. Aos poucos, fui reconstruindo minha autoestima, meu senso de valor próprio. Durante esse período, recebi uma visita inesperada. Patrícia apareceu em meu novo apartamento grávida de 8 meses. "Dona Helena, posso entrar?" Marina quis mandá-la embora, mas algo em seu rosto me fez deixá-la entrar. Ela estava diferente, abatida, sem a arrogância de antes. "Vim pedir perdão", ela disse, as lágrimas escorrendo, "e contar a verdade." A verdade era ainda pior do que eu imaginava. Ricardo havia planejado tudo desde o início, convencer-me a vender a casa, a transferir o dinheiro e, eventualmente... Patrícia não conseguiu dizer a palavra, mas eu entendi. O plano era que eu não sobrevivesse ao inverno na garagem. Quando percebi o que ele estava fazendo, tentei convencê-lo a parar, mas ele disse que já tínhamos ido longe demais, que o dinheiro estava quase acabando e precisávamos do seguro. "E você foi cúmplice", Marina disse, furiosa. "Fui. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas quando vi a senhora naquela maca, quase morta, não aguentei mais. Não quero meu filho crescendo perto de um homem capaz disso." Patrícia tinha gravado conversas com Ricardo, onde ele detalhava o plano. Ela entregou tudo para a polícia, em troca de um acordo de delação. As gravações eram a peça final que faltava para provar premeditação. O dia do julgamento chegou. A sala estava cheia. Além da família, havia jornalistas, ativistas dos direitos dos idosos e muitos curiosos. O caso havia ganhado repercussão na mídia local. Ricardo estava irreconhecível. Havia emagrecido muito. O cabelo estava grisalho. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Quando me viu, tentou se aproximar, mas os oficiais o impediram. O julgamento durou o dia todo. Cada evidência apresentada era um prego a mais no caixão da defesa de Ricardo. Seu advogado tentou argumentar estresse temporário, pressão financeira, até mesmo depressão pós-paterna antecipada. Nada colou. Quando chegou a vez das testemunhas, Dona Conceição foi devastadora em seu depoimento. Eu vi aquela senhora sendo tirada da garagem como se fosse um saco de lixo. Em 40 anos de vizinhança, nunca vi nada tão desumano. E o pior é que era o filho dela, o menino que eu vi crescer.
Marina também testemunhou, contando sobre as ligações desesperadas da mãe, os pedidos de ajuda disfarçados, o medo na voz dela. Minha mãe sempre protegeu Ricardo, mesmo quando ele não merecia. Ela escondia os abusos para não prejudicá-lo. Se não fosse aquela noite na garagem, se ela não tivesse quase morrido, provavelmente ainda estaria sofrendo em silêncio. E o depoimento de Patrícia, agora testemunha da acusação, foi o mais chocante. Ela detalhou cada etapa do plano, cada manipulação, cada crueldade calculada. Ricardo via a mãe como um caixa eletrônico. Quando o dinheiro estava acabando, ela se tornou um estorvo. A solução dele foi eliminá-la de forma que parecesse natural. Gaspes encheram a sala. Ricardo gritou que ela estava mentindo, que estava sendo vingativa, mas as gravações falavam por si. Na gravação mais condenadora, Ricardo dizia: mais algumas noites no frio e o problema se resolve sozinho. Idoso frágil, histórico de problemas cardíacos. Ninguém vai suspeitar. Quando minha vez de falar chegou, no final, o juiz me deu a palavra para considerações finais. Levantei-me devagar, minhas pernas ainda fracas, mas minha voz forte. Meritíssimos senhores do júri, eu poderia falar sobre a dor de ser traída pelo próprio filho. Poderia detalhar cada humilhação, cada momento de desespero naquela garagem fria. Mas não vou, porque isso não é sobre mim apenas. É sobre todos os idosos que sofrem em silêncio, presos pelo amor aos filhos que os maltratam. Eu amei Ricardo mais que a mim mesma. Dei-lhe vida, educação, amor incondicional. Em troca, ele tentou tirar minha vida. Mas estou aqui, viva, para dizer que o amor não pode ser desculpa para o abuso. Que ser mãe não significa aceitar ser destruída. Se minha história servir para que uma única pessoa idosa encontre forças para denunciar seus abusadores, então toda essa dor terá valido a pena. Porque ninguém, absolutamente ninguém, merece dormir em uma garagem fria, trancada como um animal, muito menos pelas mãos daqueles que deveriam protegê-la. Ricardo, meu filho, olhe para mim. Ele levantou os olhos e, por um momento, vi um lampejo do menino que ele foi. Eu te perdoo, não pelo que você fez, isso é imperdoável, mas te perdoo para me libertar do ódio. Você escolheu seu caminho. Agora, viva com as consequências. Sentei-me em meio a um silêncio profundo. Vi lágrimas nos olhos de alguns jurados. A deliberação durou apenas 2 horas. Quando o júri voltou, o veredicto foi unânime, culpado em todas as acusações. Abuso financeiro contra idoso, cárcere privado, maus tratos, tentativa de homicídio, qualificado. A sentença: 15 anos de prisão em regime fechado. Quando o juiz bateu o martelo, Ricardo desabou. Gritou, chorou, implorou. Mas era tarde demais. Enquanto era levado algemado, nossos olhos se encontraram uma última vez. Não havia mais nada a dizer. Saí do tribunal amparada por Marina, o sol da tarde batendo em meu rosto. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente livre. Os meses seguintes foram de reconstrução. Com a condenação, conseguimos recuperar parte do dinheiro. A casa de Ricardo foi vendida para pagar as dívidas e me restituir. Não recuperei tudo, mas o suficiente para viver com dignidade. Patrícia teve o bebê, um menino. Ela me procurou alguns meses depois, perguntando se eu queria conhecer meu neto. Foi uma decisão difícil, mas concordei. A criança não tinha culpa dos pecados do pai. Segurar aquele bebê nos braços foi agridoce. Lembrei de quando Ricardo era assim pequeno, inocente, cheio de possibilidades. Onde foi que tudo deu errado? Talvez nunca saberei. Patrícia se mudou para outro estado, recomeçou a vida. Mantemos contato esporádico. Ela manda fotos do menino que cresce saudável. Prometeu que ele saberá a verdade quando for maior, para que nunca repita os erros do pai. Marina e eu criamos uma rotina confortável. Ela trabalha durante o dia. Eu cuido do apartamento, cozinho, na minha própria cozinha sem ninguém para criticar meus temperos. Leio, faço crochê.
À noite, jantamos juntas, conversamos sobre o dia, assistimos novelas. Comecei a frequentar um grupo de apoio para idosos vítimas de abuso familiar. Descobri que minha história, por mais terrível que seja, não é única. Conheci Dona Maria, de 80 anos, cujo filho a mantinha trancada em casa para receber sua aposentadoria. Conheci seu João, de 75, cuja filha havia vendido sua casa sem sua autorização. Tornei-me uma voz ativa na luta pelos direitos dos idosos. Dou palestras em centros comunitários, participo de campanhas de conscientização. Se minha dor pode evitar que outros sofram, então ela teve um propósito. Um dia, recebi uma carta de Ricardo da prisão. Hesitei muito antes de abrir. Marina disse que eu não tinha a obrigação de ler, mas a curiosidade foi mais forte. A carta era longa, cheia de justificativas, culpando Patrícia, a situação financeira, até mesmo me culpando por ter sido muito generosa e tê-lo acostumado mal. Nenhuma única vez ele pediu perdão genuíno. Nenhuma única vez demonstrou entender a gravidade do que fez. Queimei a carta. Não por raiva, mas por closure. Ricardo era passado, eu tinha futuro. Hoje, aos 74 anos, vivo uma vida que nunca imaginei. Não é a velhice que planejei ao lado do marido que perdi, cercada pelos filhos que criei. Mas é uma vida digna, com propósito, com amor verdadeiro de Marina, com a liberdade de ser eu mesma. Às vezes, acordo no meio da noite em pânico, achando que estou na garagem. Mas então, sinto os lençóis macios, o quarto aquecido, e lembro que sobrevivi, que sou mais forte do que jamais imaginei ser. Se você está assistindo isso e passa por algo similar, quero que saiba, não é sua culpa. O amor não deve doer assim. Procure ajuda, denuncie. Você merece respeito, dignidade, segurança. Não importa a sua idade, você tem valor. Sua vida importa. Não deixe que o medo ou a vergonha te silenciem. Eu quase morri por isso, mas estou aqui, viva, contando minha história, esperando que ela faça diferença. Porque no final, a justiça prevaleceu. Não foi fácil, não foi sem dor, mas aconteceu. E se aconteceu comigo, uma senhora simples do interior que achava que amor de mãe significava aceitar tudo, pode acontecer com você também. Ricardo cumpre sua pena. Dizem que ele trabalha na biblioteca da prisão, que se tornou religioso, que fala em redenção. Talvez seja verdade. Talvez um dia ele realmente entenda o que fez. Mas isso já não é mais minha preocupação. Minha preocupação agora é viver. Cada dia é uma dádiva. Cada manhã que acordo em minha cama, quentinha, é uma vitória. Cada refeição que preparo em minha cozinha é um ato de resistência contra aqueles que tentaram me quebrar. Marina me diz que sou uma sobrevivente. Eu prefiro pensar que sou uma guerreira. Uma guerreira de cabelos brancos e mãos enrugadas, mas guerreira mesmo assim. A garagem fria não me matou. A traição do meu filho não me destruiu. Estou aqui, de pé, contando minha história para que outros encontrem força na minha dor, transformada em superação. Porque no final, o amor próprio salvou minha vida. O amor próprio e a coragem de dizer chega. Se você se identificou com alguma parte desta história, deixe seu comentário, compartilhe suas experiências. Vamos criar uma rede de apoio, de vozes que se recusam a ser silenciadas. E lembre-se, não importa quantos anos você tem, você merece respeito, você merece dignidade, você merece amor verdadeiro, não o falso amor que machuca e explora. Minha história começou com meu filho me pedindo para dormir na garagem, mas não terminou ali, terminou comigo, livre, digna, amada de verdade por quem importa. E sua história? Como ela vai terminar? A escolha, no final, é sempre nossa. Escolha você, escolha a vida, escolha a dignidade, porque você vale a pena, sempre valeu, sempre valerá. Obrigada por me ouvir, obrigada por estar aqui. E lembre-se, você não está sozinho, nunca está. A vida continua
E ela pode ser boa novamente. Eu sou prova viva disso. Que Deus abençoe todos vocês que lutam diariamente por respeito e dignidade. Que encontrem força onde achavam que não havia mais. Que encontrem amor onde só havia dor. A primavera sempre volta, mesmo após o inverno mais rigoroso. E quando ela volta, as flores que nascem são ainda mais bonitas, porque sabem o que é sobreviver ao frio. Sejam flores, floresçam, vivam, com amor e esperança, Helena. End.